O tema da minha palavra, então, o título que eu coloquei é Deus de promessas. Quem crê que Deus, o nosso Deus é um Deus de promessas? Você crê nisso? Deus é um Deus de promessas, né? Quem aqui já fez muitas promessas para as pessoas? Essa semana eu estava no trabalho, eu vi um amigo meu, um colega de trabalho, chegando no refeitório com um sanduichinho integral. Eu falei para ele, ué, o que aconteceu? Ele falou, promessa de ano novo. Né? Já aconteceu com ano novo, é a época que o pessoal gosta de fazer umas promessas, né? Em nome de Jesus, se você fez, você vai cumprir, amém? Se você falou que vai comer sanduichinho integral, vai comer sanduichinho integral, amém? Vai fazer. Esse ano eu vou caminhar todos os dias, né? Eu nem vou perguntar quem já falou isso, né? Você vai, né? Você vai fazer a sua palavra ter valor, né? Esse ano, pastor, eu não vou tomar mais refrigerante. Fala amém. Não senti convicção em você, né? O que está acontecendo? Meu Deus, o pastor Marco aqui chegou a balançar a cabeça, tem um tremelico, né? Não, glória a Deus, né? Mas o homem faz promessas, né? Eu nem vou perguntar se você já fez uma promessa e não cumpriu, né? Nem vou perguntar, né, Rafael? Não vamos falar sobre isso, né? Meu amigo Rafael que está ali. A gente não vai falar sobre essas coisas. Mas Deus, ele faz promessas, ele não faz, ele deixou, né? E as promessas de Deus são infalíveis. Fala comigo, as promessas de Deus são infalíveis. Então, promessa, né, é um compromisso. É um compromisso. Quando eu faço uma promessa para alguém, eu tenho um compromisso. Eu estou firmando um compromisso com aquela pessoa, com aquela situação de fazer algo, né? De entregar, de fazer alguma coisa, de dar alguma coisa, né? E você já viu que a gente falha até nos nossos compromissos conosco, né? Você diz para você mesmo, este ano eu vou fazer. Esse ano eu vou voltar a estudar. E daí passa uma semana, você estuda. A segunda você está cansado. Na terceira você diz, vou fazer ano que vem. É? Mais ou menos assim. O ser humano, ele tem isso, ele falha com as suas promessas até com ele mesmo. Ele começa as coisas e não termina. Fala assim, graças a Deus que o meu Deus não é assim. A Bíblia diz que ele é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Ele vai terminar. Amém? Então vamos lá, nós vamos falar sobre esse Deus de promessas, esse Deus fiel, né? Primeira coisa que a gente precisa saber, as promessas do Senhor são infalíveis. Independente do que acontecer, podem acontecer tantas coisas, né, que parecem que saem do controle, mas Deus é infalível nas suas promessas. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Lá no livro de 1 Reis, capítulo 8, versículo 56, diz assim, bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo que havia prometido. Nenhuma só palavra falhou de todas as boas promessas que fez por meio de Moisés, seu servo. Amém? Feche seus olhos aí, deixa eu orar. Vamos orar pela palavra do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós cremos, Senhor Jesus, na tua palavra, que ela é verdade, Senhor Jesus, que ela é verdadeira e infalível, que ela é viva e eficaz, como está escrito em Hebreus 4:12, Pai, e que diante dela nada fica encoberto. Nós cremos que esta palavra é poderosa para, como uma semente, cair em nossos corações e produzir frutos, nos trazer revelação, discernimento, nos trazer sabedoria e ensinar os caminhos em que devemos andar. Nós oramos para que nesta manhã a nossa mente e o nosso coração receba a tua palavra como uma terra boa, em nome de Jesus. E na autoridade do nome de Jesus eu repreendo deste lugar, como igreja do Senhor, a todo espírito contrário, a toda ave de rapina que tenta roubar a boa semente da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá, olha só o que Deus declara, né? Salomão falando para o povo, ele diz assim, bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo que havia prometido. Nenhuma só palavra falhou de todas as boas promessas que fez por meio de Moisés, seu servo. Nós, né, lendo essa palavra, a primeira coisa que nós precisamos entender, que você pode transbordar de alegria e de confiança no seu coração.
diante dessas palavras, porque nenhuma palavra dada pelo Senhor, nenhuma promessa liberada dele sobre a sua vida vai deixar de se cumprir. Amém? Nada, tudo que ele prometeu, ele é fiel. Salomão, ele vem falando todas as boas promessas, todas as palavras que Deus tinha dado para o povo através de Moisés se cumpriram sobre o povo no tempo lá com Salomão, após ele ter ungido o templo, tudo isso, né? Nós podemos então transbordar e entender que as promessas do Senhor, elas não são só para o pastor ou só para o teu vizinho do lado. Fala comigo, as promessas do Senhor são para a minha vida. E olha para o teu irmão e fala, e para a sua. Você consegue entender isso? Que é para todos nós, sua casa, é para sua família, é para os seus negócios. Pastor, mas o senhor não conhece a minha realidade. Não conheço, mas nós tentamos conhecer ao Deus Todo-Poderoso que conhece todas as coisas, amém? E compreender que Ele é soberano e tem o controle de todas as coisas. Mesmo quando pareça que, ao nosso ver, perdeu o controle, saiu do rumo. Nunca sai do controle de Deus. Fala comigo, nunca sai do controle de Deus. Hoje, essa semana eu fiz algumas visitas e uma delas estava se falando muito sobre a situação econômica e política do país. E a gente fica perguntando, por que tudo isso? Onde que nós vamos parar? E a minha linda e amada esposa foi muito usada por Deus para falar comigo. Ela disse assim, nós não pertencemos a este reino. Você compreende isso, não? Se você for dar bola para tudo que estão falando, você vai entrar num caixão e dormir, e esperar para ser enterrado. Mas nós não pertencemos a este reino, amém? Nós pertencemos ao reino dos céus e nós vivemos pela palavra do Senhor e pela promessa dele, amém? Se Deus fechar, nós estamos usando das portas abertas. Se Deus está fechando uma porta aqui, é porque Ele está abrindo outra aqui. Um outro dia eu ministrei aqui, e outros pastores já têm falado sobre isso, são duas portas. É a porta larga e a porta estreita, e elas sempre estão abertas, amém? E Deus vai nos dar sempre sabedoria para entrar pela porta estreita e se manter no caminho estreito. Nós não entendemos, mas Deus tem o controle. Entenda isso e guarde isso no seu coração. Nós não pertencemos a esse reino, amém? Nós somos do reino de Deus, e Deus guarda o seu povo, Deus tem o propósito dele. As promessas do Senhor, então, elas são para mim e são para você, e elas são vivas e são atuais. São atuais, né? Eu e a minha casa serviremos debaixo de uma palavra. Lá em Atos 16:31 está escrito, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Nós temos que crer nisso e viver esta realidade. Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Ele não ama mais um do que o outro. Você consegue entender isso, não? Nós somos amados igualmente por Deus. Todos aqui, olha para o seu irmão e fala, o Deus que te ama, me ama também. Você consegue ter essa certeza, não? Ele ama todos. Ah, mas Deus ama mais o pastor Vlad. Não, meu irmão, Deus ama todos nós da mesma forma. Como filhos. Nós somos filhos amados do Senhor. Deus não faz acepção de pessoas. Nós precisamos compreender isso. Por que nós temos às vezes esse sentimento? Porque nós ficamos nos comparando. E comparação é destrutiva. Você já viu o irmão que se compara com o irmão? Não. Eu sou o mais velho e o mais bonito de 3 irmãos, né? Sim, né? O irmão mais velho fica com a beleza, né? Depois vai diminuindo, né? Isso aí é bem lógico, não é? Olha a Débora e o Samuel. É fácil de ver, né? Cadê o Samuel? Está por aí, né? É a mesma coisa. E o que acontece? Quem tem irmãos aqui? Você tem irmãos, não? Nunca se comparou com seu irmão, não? Irmão mais velho se comparando com o mais novo. Porque ele pode tudo e eu não podia nada. Só aconteceu comigo, não? Quem é irmão mais velho aqui? Tem, não? Já aconteceu isso com você? A mãe mimando o mais novo, né? E o velho se remoendo, né? Na minha época não podia fazer nada disso. Não quero trazer isso à tona porque eu não quero despertar essa ira em você, amém? Ama e honra teu pai e tua mãe, em nome de Jesus. Mas a gente fica se comparando. E às vezes a gente se compara como filhos de Deus. A gente não tem essa noção.
de que nós somos filhos de Deus, e Deus nos ama igualmente. Mas por que Deus só faz na vida dele? Não, meu irmão, Ele faz na tua vida também. Talvez é porque você não esteja escutando Ele, ou Ele está fazendo um tratamento com você e você não está compreendendo. Nós precisamos ser tratados, sim ou não? Eu precisei e preciso de muito tratamento ainda. Talvez diminuiu um pouco, mas agora casei, acho que aumentou de novo. Retomou, porque tem que equilibrar. Mas nós precisamos ser tratados, precisamos. Você vai ser tratado no seu comportamento, tudo, mas Deus te ama tanto que Ele te trata, amém? Que Ele cuida de você, Ele dá o remedinho certinho, amém? Ele tem o remedinho para a tua ferida. Quem tem ferida aqui? Você tem, não? Deus tem um mentiolate lá, óleo de rícino, você já ouviu falar sobre isso? Não, o pastor Marco conhece, Bom pra caramba, resolve, meu irmão. A minha mãe tinha uma frase fantástica, ela falava, o que arde cura e o que aperta segura. Você já ouviu isso? Não. Ela se referia ao mentiolate, aquela bênção. Os mundos estão tão mudados que o mentiolate nem arde mais. É um negócio doido. Vamos lá. Deus, então, Ele não faz acepção. Quando a gente começa a fazer acepção em Deus, é porque a gente está se comparando. Você não precisa se comparar, amém? Você precisa entender quem você é. Você é filho de Deus, amado por Ele, filho do Deus soberano, criador de todas as coisas, amém? Você crê nisso? Fala assim comigo, isso é verdade para a minha vida. Fala assim, eu sou filho de Deus. Essa verdade você tem que guardar aí, e Deus guarda, Deus ama, Deus cuida de você. O amor dele é sempre o mesmo para todos. O preço que foi pago na cruz através de Jesus foi o mesmo para todos nós, sabia? Jesus, Ele morreu lá na cruz por todos nós. Não, Jesus sofreu mais por mim, sofreu menos por mim, porque eu fui bonzinho. Não, meu irmão. O mesmo preço foi pago por todos nós. Por todos. Então, quando nós estamos falando de que Deus não faz acepção, é porque Ele nos vê todos como filhos, como merecedores da sua graça, da sua misericórdia todos os dias. E nós precisamos tomar posse dessa realidade, viver o amor do Senhor, a sua fidelidade e as suas promessas. Essa semana eu passei por uma situação interessante, não sei se foi a semana passada, que uma pastora aqui da igreja, uma irmã aqui da igreja postou um negócio no status, assim, que ela tinha orado de madrugada às 3 da manhã, e às 10 da manhã ela tinha recebido o que ela tinha pedido. E eu olhei aquilo e falei assim, nossa, eu queria ter a fé dessa mulher. E o Espírito Santo me deu uma paulada, foi segunda-feira de manhã cedo, sim, falou assim contigo, assim, você que não pratica. Eu disse, meu Deus, por quê? Porque nós somos todos filhos. Ela disse, o que ela está fazendo? Ela está tomando essa verdade, essa realidade para a vida dela e praticando. E eu fico lá, sentado. Estou dizendo que eu fico sentado, mas aquilo mexeu comigo, você entende? Eu fico só olhando e não tomo uma posição, não escuto a Deus quando Ele fala comigo, não coloco a palavra dEle em prática, não assumo essa posição. A gente precisa entender isso. A nossa fé não é uma fé epidérmica. Você sabe o que é epidérmica, não? Que trabalha pelo que você sente. Não tem nada a ver com sentimento, não tem nada a ver com o que você está sentindo. Ah, pastor, existe um ambiente da presença de Deus aqui nesta manhã, sim ou não? Dá para sentir, dá ou não dá? Mas mesmo que não der para sentir, Deus está aqui, está falando com você, está ministrando. O que você está sentindo no momento não está mudando a sua vida, só está mostrando que a glória do Senhor é presente neste lugar, porque ela se manifesta no meio dos louvores do seu povo, corações quebrantados. Mas a nossa fé, ela não pode ser epidérmica, você não pode ser movido pelo que você sente. A nossa fé precisa existir com uma convicção. Ela tem que ser convicta no quê? Na palavra do Senhor. Romanos 4:20 diz assim, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Eu e você precisamos estar plenamente, pleno é cheio até o topo, amém? Até o topo, a ponto de transbordar, pleno, não sobra espaço para nada, de que Deus é poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Amém? Fala comigo assim, eu creio que Deus é poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu.
baseie a sua fé na palavra de Deus. Baseie a sua fé, seja convicto, né? Seja convicto. A nossa fé, então, ela não vai ser baseada nos sentimentos. A nossa fé precisa existir a convicção em relação à palavra de Deus. Eu preciso tomar posse dela. Deixa eu falar uma coisa para você. Você crendo ou não, a palavra continua existindo, sim ou não? Ela continua sendo verdade. O que diferencia um crente do outro, uma pessoa de viver uma vida em que Deus, ela vê o poder de Deus se manifestando toda hora e outra não? A convicção que ela tem ao Deus que ela serve, a tomar posse daquela palavra e daquela realidade, a tomar posse disso, a viver isso. Eu falei esses dias e eu volto a falar para você. A palavra de Deus diz assim: tudo que eu tocar as minhas mãos vai prosperar. Se você não crê nisso, você vai achar que você está na profissão errada, que você não faz nada direito, que tudo que você faz é errado. Agora, quando você olha para as suas mãos e pega essa palavra com certeza e diz: tudo que eu toco as minhas mãos prospera, você está trazendo Deus para dentro dos seus negócios, para dentro das suas atividades, e aquilo que você faz, prospera. Porque você fez o quê? Tomou posse da palavra de Deus sobre a sua vida. Ela, né, esses dias, conversando, alguém falou uma bobagem aí, né, no mundo e disse que a Bíblia é só um livro de contos. De contos. Então esses contos mudam a minha vida e falam poderosamente comigo. A Bíblia não é um livro de contos, a Bíblia é a verdade, mais atual do que o dia de amanhã, amém? Mais verdadeiro. O mundo espiritual, ele é mais real que o natural, e a palavra de Deus é verdadeira, ela é fiel, ela não falha. Nós temos que blindar os nossos ouvidos, blindar o nosso coração e ter essa convicção. E eu preciso tomar posse e vivenciá-la. É preciso que exista em nós convicção. Eu acho tão incrível isso, que tem pessoas que têm mais convicção do time para que torcem do que Deus para que servem. O seu time nunca vai ser, claro que você pode torcer, mas ele nunca vai ser mais importante do que o Deus a qual você serve. E é incrível que, às vezes, se uma pessoa chegar e perguntar: você é gremista ou colorado? Você responde em 10 segundos: sou gremista, sou colorado. E se pergunta se você é cristão, você fica: vou na igreja sim. Sabe, não existe uma convicção. Seja convicto do Deus que você serve. Seja convicto que a palavra de Deus é verdadeira. Quando você lê, seja convicto. E quando você está lendo a Bíblia, Deus está falando com você. Isso é para a minha vida. Deus está falando comigo aqui. Deus está me dando direção, está me ensinando. É preciso, então, tomar posse e vivê-la. Lá no Velho Testamento, lá em Gênesis, quando Abraão foi oferecer Isaque em sacrifício, o coração de Abraão, ele é chamado de o pai da fé. O coração dele era convicto de que o filho dele não ia morrer. E se morresse, ele voltava à vida. Porque ele sabia o Deus que ele servia. Ele disse: eu vou entregar porque eu confio plenamente, eu tenho convicção no Deus que eu sirvo. Abraão, ele tinha essa convicção e por isso ele é chamado por Deus de o pai da fé. Ele nos ensina a crer plenamente. Deus prometeu um filho para ele. Você já viu essa história, não? Quem sabe com quantos anos Abraão teve o filho? 9, irmão. 9, a maioria de nós nem chega a 9. É ou não é? E Sara com 90, né? 89, 90, né? 99, 90, ou 100, 90. Imagina eles tendo filho. Quando Deus você tem que ler esse texto, que quando Deus prometeu para Sara que ela ia ter um filho, ela riu. Ela falou: olha para mim, tiazinha, né? Não vou mais ter filho. E o Senhor fala para ela: daqui 1 ano, vou voltar aqui, você vai estar grávida, você vai ter uma criança. E o que aconteceu? Sabe, a promessa se cumpriu. Abraão também riu. Às vezes Deus fala com você e você ri. Diz: eu? Como? Não tem como. Como que Deus vai fazer? Como que... Deus salvar minha família? Como? O senhor não conhece a minha família? Não conheço, mas Deus conhece e os planos dele são perfeitos. Nós precisamos entender isso, né? É interessante a gente ver como Deus faz as coisas. Isaías 55:8 diz assim: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês,
e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Nem sempre, e eu vou dizer para você que quase nunca Deus vai fazer as coisas como você acha que vai ser. É ou não? Ele faz, ele cumpre, mas ele não cumpre como a gente imagina que ele vai cumprir. Não, ele cumpre como ele quer, como é vontade dele, porque pensa da seguinte forma: se Deus fazer tudo da forma que você está imaginando, a glória não seria dele, sim sua. Você vai dizer, eu sou um cara muito inteligente mesmo, consigo prever os pensamentos de Deus. Não. Deus ele faz de uma forma onde a glória sempre vai ser dele. Sempre vai ser dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele vai cumprir, ele vai fazer todas as coisas. E muitas vezes os pensamentos do Senhor para a minha vida são diferentes dos meus. Mas não podemos dar espaço para a incredulidade. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você der espaço para a incredulidade, ela entra. E ela vai destruindo uma por uma. Ah, mas como é que eu vou crer? Eu já criei uma vez e Deus não fez. Uma vez eu confiei, fiz tudo que me mandaram fazer e nada mudou. Não é o que te mandaram fazer, é o que Deus está pedindo para você. Não é onde você quer ir, é onde Deus quer que você esteja. É isso que faz a diferença. Você consegue entender? Às vezes Deus está dizendo, é aqui, ó. E você, não, mas eu gosto dali, mas é aqui, ó. Vai para lá então. Sabe o que vai acontecer? Vai para lá. E daí não vai acontecer. E aí Deus, na sua infinita misericórdia, vai fazer você dar uma volta, vai andar 12 quadras que não precisava para voltar para o mesmo lugar. É aqui que eu te quero. E aí sabe o que vai acontecer? A tua vida vai prosperar. As coisas vão acontecer e as promessas vão se cumprir. Nós precisamos entender, crer no agir de Deus. Você consegue crer que existe um mundo espiritual, não? As pessoas falam, pastor, eu acredito em Deus, mas eu não acredito que tem demônio. Tem demônio, irmão. Assim como tem anjo também. Mas você tem que crer na palavra, lá no Salmo 34, 7, diz assim, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Palavra de Deus, amém? Deus te livra, te guarda. Essa semana aconteceu um caso lá em casa que a minha esposa não conseguiu dormir de madrugada. E eu fiquei sabendo só depois. Ela levantou 3 ou 4 da manhã e foi orar. Ela falou, não consegui dormir, eu fui orar. E eu tenho um problema enorme para dormir, queridos. Vocês perguntam para minha esposa ali, né? Eu tenho um problema enorme. Esses dias eu vi um meme que me representa. Dizia assim, o casal moderno é formado por uma mulher e uma máquina de dormir. Aí o carinha, ela virava para apagar a luz e o cara estava dormindo. Eu disse, me representa. É bem assim, né? Porque meu irmão, quando eu digo para você, eu vou dormir. E eu levo 10 segundos. Minha esposa está compreendendo isso agora. Ela, vamos conversar. Eu disse, não é o momento. E acontece. E ela levantou para orar e eu não sabia. Eu estava indo para o trabalho, eu vou para o trabalho de moto todos os dias. Ano passado me acidentei. E eu estava parado numa sinaleira, indo para o trabalho. E na hora de arrancar, o cara encosta em mim de carro. Eu fiquei olhando assim. Veio, encostou na moto, pegou do lado do meu pé assim. E ele pegou o carro e foi embora. E eu fiquei ali parado, olhei para a moto, olhei para o meu pé, dei uma tocada, disse, não, está tudo ok. Foi o mesmo pé do acidente ainda. Tudo ok, dei uma olhada na moto, disse, está tranquilo, vou para o trabalho. Fui. Cheguei no trabalho, olhei o que tinha acontecido, tudo. Quando eu chego, eu conto para minha esposa, ela falou, o Senhor te guardou, porque eu levantei, eu fiquei inquieta essa noite, e eu tive que levantar para orar. Você consegue entender que o mundo espiritual ele é real? Ela levantou para orar, e a Bíblia diz assim, que Deus dá ordens aos seus anjos ao nosso respeito. Vou falar para você, foi um livramento. Senão eu teria passado por outro acidente. Deus me guardou naquele momento. Porque foi lá, despertou ela para orar. Eu também orei. Mas ela falou para mim, eu orei. E era isso. Tipo assim, era isso que estava me deixando inquieta. O que poderia ser algo grave, não foi. Deus nos guarda. Você tem que crer que Deus guarda você. Deus acampa os anjos ao redor daqueles que o temem e os livra. Amém? Quando você ora e pede para Deus dar ordens aos anjos ao seu respeito, Ele está te guardando. Eu oro todas as manhãs, todos os dias eu tenho orado. Deus, coloca anjos na minha frente, atrás, à direita. Você me guarda, porque eu tenho um trajeto longo para fazer para o trabalho. Guarda minha esposa, guarda minha casa, guarda minha família. Nós precisamos crer e entender isso e tomar isso como verdade. Verdade. Né?
Precisamos guardar as promessas. As promessas do Senhor são infalíveis. Outra coisa importante, quando nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador, existe uma promessa de salvação. Fala, graças a Deus. Né? Atos 16:31 diz assim, creia no Senhor Jesus e você será salvo. Você será salvo, você e toda a sua casa. O versículo termina dizendo, há salvação. O que eu preciso fazer? Confessar Jesus. Pastor, mas como que eu sei que eu sou salvo? Estava ali atrás falando com o pastor Valdemir, Efésios 1:14. Ele diz assim, o Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Sabe qual é a certeza que você tem da sua salvação? Porque Deus nos deu o seu Espírito Santo como penhor, como garantia. Ele habita em você. Se o Espírito Santo habita em você, você tem uma garantia da promessa dele. Haverá salvação. Vai ter salvação. A promessa do Senhor nunca falha. Ela é infalível, nós precisamos entender isso. O Espírito Santo é o penhor. Ele é a garantia. E ele habita dentro de você. Dentro de você. Nós somos um vaso na mão do Senhor. E quando eu estudava sobre vaso, acho que eu nunca tinha pensado nisso, mas a Bíblia diz que nós somos vasos na mão do Senhor. Querido, quando você pega um vaso na mão, um vaso, você tem o poder na sua mão para tirar o que está dentro e para colocar outra coisa, sim ou não? Quando a Bíblia diz que nós somos vasos, ele olha e diz, opa, isso aqui não faz bem para esta planta, eu vou tirar daqui. E ele vai tirando. Quando nós aceitamos, oramos, cremos no Senhor Jesus, ele nos toma como filhos, ele nos pega e diz que nós somos vasos. E aí ele vai olhar e vai tirar, está vendo esse peso de culpa aqui na sua vida? Eu vou tirar, ó. Esse peso do pecado, do vício, ó, eu vou tirar da sua vida. Porque você é um vaso nas minhas mãos, e eu estou cuidando. Pastor, mas e se o vaso está rachado? A Bíblia diz que ele quebra e faz de novo. Mas isso é uma outra ministração. Eu quero que você entenda que quando você confessa Jesus, esta promessa de salvação vem sobre a sua vida e a transformação começa. O Espírito Santo ele começa a habitar em você e ele começa a te convencer do erro, do pecado, das palavras que você fala, das atitudes que você tem. E se você obedece, você vai mudando. E as coisas vão acontecendo. Tudo vai mudando. E você se torna uma nova criatura. Olha como é maravilhoso isso. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já. Sabe por quê? Porque Deus te pega na mão e olha e diz, olha, esse negocinho que está aqui dentro aqui eu preciso tirar. Porque para te fazer novo e te fazer florescer, essas coisas velhas, essas impurezas não podem ficar aqui. E aí coisas novas, Deus vai tirando o velho, tirando o ruim, tirando o estragado e colocando coisas novas. E é interessante, isso dá uma outra ministração. É interessante que quando ele te pega na mão, você se entrega, ele te pega, ele vai pega aquele vaso ali. Ele vai pegar aquele vaso e disse, um vaso muito bom. Muito bonito, só que está no lugar errado. Ele vai pegar e vai subir, ou vai colocar lá na porta. Porque ele disse, aqui você vai receber o nutriente que você quer, e aqui você vai cumprir a função. Você já pensou ter uma palmeira aqui, não? Uma palmeira? É bonito uma palmeira, sim ou não? Uma planta bonita e valiosa. Agora, qual é a função dela aqui dentro? Vai pegar e vai colocar lá fora. Vai ficar bonito e ainda fazer sombra. Às vezes Deus tem que, quando Ele nos pega como vaso, Ele vai ter que falar assim, bom, você está muito bonito, mas você está no lugar errado. Eu preciso mover você. Te colocar onde o propósito que você tem vai se cumprir. A gente precisa ter essa liberdade, não é liberdade, essa convicção e dar essa liberdade para o Senhor fazer na nossa vida, para que a promessa dele se cumpra. Olha como é fantástico. Existe uma promessa de salvação, sim, nós nos tornamos nova criatura, sim, e para toda promessa do Senhor, nós temos do Senhor o sim e o amém. Compreende isso, não? Para toda a palavra de Deus, para toda a promessa do Senhor, já existe o sim e o amém. Pastor, será que a minha família será salva? Tem salvação? Sim, amém. Assim seja, porque já está na palavra do Senhor isso.
Pastor, realmente prospera tudo que eu coloco as minhas mãos? É promessa do Senhor para a sua vida? Sim, o amém? Sabe, nós precisamos entender isso, que a palavra ela é viva, ela é eficaz e ela é verdadeira, e as promessas do Senhor não são falhas. Longe do Senhor, nós desconhecemos o seu amor e as suas promessas, e nós temos uma visão distorcida de Deus. Qual é a primeira coisa, pastor, que eu preciso fazer para conhecer e para viver as promessas de Deus? Se achegar a Ele, buscar, deixar Ele tomar o seu coração. Tiago 4:8 diz assim: cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Nós precisamos nos achegar a Deus. Pastor, como que eu faço para me achegar a Deus? Primeiro se entrega para Ele. Primeiro você precisa dizer: Deus, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Como é que eu faço isso? Com as suas próprias palavras. Você está num culto, nós vamos orar. Você pode dizer: Deus, eu estou aqui. E eu preciso do Senhor no meu coração. Eu preciso de Jesus no meu coração. O que tem nos destruído não é o diabo e os seus demônios, mas é a falta de conhecimento. Sabe por que muitas pessoas não vivem a palavra de Deus? Porque não conhecem. Por que não vivem as promessas? Porque não conhecem. Como é que eu vou conhecer? Eu preciso primeiro me achegar a Deus, me entregar a Ele. Esses dias, acho que foi essa semana, se o louvor quiser subir, eu estou encerrando. Um irmão aqui da igreja, ele falou que ele trouxe um convidado para a igreja, e falando com a pessoa falou um monte para ela da religião que ela ia e tudo. Eu disse: mas Deus é mau, Deus é ruim, porque pessoas morrem, porque isso, porque aquilo. Aí ele falou, na sua simplicidade, ele falou assim: você precisa conhecer o amor de Deus Papai, de um Deus que te ama. E aí ele disse, ele falou bem assim: vai lá na igreja comigo, que você vai conhecer o verdadeiro amor. A pessoa veio aqui terça-feira esteve aqui no culto, e ela saiu daqui impactada, não por causa dela, por causa que ela entendeu que Deus ama, e ela recebeu do amor de Deus no seu coração. Ela confessou, ela disse: eu preciso de Jesus, e eu preciso desse amor, e saiu daqui chorando e falando. E eu creio que provavelmente hoje à noite ela estará aqui de novo, porque ela quer receber do amor de Deus. É uma promessa para a vida dela, uma promessa de salvação. É uma promessa, a palavra diz: acheguem-se a Deus e Ele se achegará a vós. Muitas vezes nós temos medo de nos achegar até Deus e chegar perto dEle. Porque o que vão ficar pensando de mim, o que vão falar, meu irmão, pouco me importa. Me importa é o que Deus está pensando de mim. Importa o que está dentro do meu coração gritando, dizendo: eu preciso de Deus, eu preciso que Jesus me encontre. A Bíblia fala sobre Abba Pai, que o Espírito clama, Abba Pai. Deixa eu falar uma coisa para você. O nosso Espírito, ele clama para estar em comunhão com Deus. E às vezes nós ficamos aí resistindo, não nos entregamos. Não deixamos, não saímos do lugar, não dobramos o nosso joelho, por não falar para Deus que: Deus, eu preciso do Senhor, eu não sei o que fazer mais. E a Bíblia diz que Deus está com seus ouvidos inclinados ao clamor do seu povo, que Ele está com as suas mãos estendidas para socorrer. Você consegue entender um Deus que está aqui agora, de ouvidos inclinados, de olhos sobre o povo e de mão estendida, dizendo: filho, se você quiser, eu te levanto agora. É promessa do Senhor para a nossa vida, é o amor dEle sendo derramado. Nós precisamos conhecer esse Deus, o Deus que ama. No livro de Jó, no final, depois de passar por todo o sofrimento, ele fala: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te conheço de ter relacionamento, de contigo estar. Quanto tempo você vai querer ficar dizendo como Jó: eu te conheço de ouvir falar? Mas chega um momento na nossa vida que Deus, Ele está aqui, Ele diz: filho, eu quero me revelar para você, eu quero dizer: eu sou o teu Deus, eu sou o teu Pai que te socorre, que está aqui. Eu não sei quanto tempo você vive assim, as pessoas endurecem o coração. Deixa eu falar uma coisa para você: eu levei 23 anos para conhecer o Senhor, 23 anos para dizer sim para Deus. E quando eu disse sim, eu entendi que era tudo o que eu precisava. E aí comecei a conhecer promessas e mais promessas. Hoje a promessa que me deixa mais feliz é que
Ele deu o seu Espírito para penhor da minha salvação. Pastor, como o senhor tem certeza que eu sou salvo? Porque eu sei que o Espírito Santo habita em mim. Ele habita em você e ele não faz diferença entre eu, Gabriel, entre pastor Valdemir e entre você que está aí sentado hoje. Porque ele quer habitar no seu coração e ele quer te selar com o Espírito Santo para que você saiba, esta é uma promessa minha para a sua vida. Eu sou o penhor da tua salvação. Você pode se alegrar em mim. Você pode confiar de todo o coração. Romanos 8:37 termina, e eu quero encerrar dizendo isso. Todas essas coisas, porém, nós somos mais do que vencedores naquele que nos amou. Não é por causa do seu poder, não é por causa nada disso. É por causa do amor de Deus expressado através de Jesus pela minha e pela sua vida. Você pode se sentir a pior pessoa do mundo, o mais indigno, como esses dias eu conversando com um jovem, nós conversando sobre ter comunhão com Deus, eu perguntei assim, qual é a tua maior dificuldade de ter comunhão com Deus? Ele respondeu para mim assim, não se achar merecedor, se achar indigno. Deixa eu falar uma coisa para você, nenhum de nós, humanamente, é merecedor, mas Deus não vê como o homem vê. Deus, em sua infinita misericórdia e graça, Ele nos ama. E Ele quer te alcançar e te alcançar hoje. Ele quer mudar a sua vida e mudar hoje. Ele quer te mostrar que Ele é um Deus de promessas infalível. Hoje. E a primeira dessas promessas que tem para se cumprir na sua vida é você ter a certeza de que a sua vida está na mão dEle. E se você está na mão dEle, Ele tem liberdade para tirar de você aquilo que não te faz bem e te colocar na posição que Ele tem, onde você vai florescer. Onde a tua casa, onde a tua família, onde tudo aquilo que está na palavra de Deus, você vai ser convicto que isso é para a sua vida.